Oferece Plena TV. Nossa programação é 100% você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro de 2019. Nesse momento são 7 horas e 5 minutos. Bom dia aos ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão para hoje. Tempo parcialmente nublado, sujeito a pancadas de chuvas, máxima de 29 e mínima de 22 graus. No momento, no centro, 24 graus. A característica do dia de hoje deve ser como ontem, né? Que foi abafando a temperatura, até que uma boa parte do céu em Campos estava negro, e ontem até que a chuva não houve assim nenhuma pancada de chuva, mas choveu, e é aquela típica chuva já de verão que vai se aproximando. Mas vamos às notícias. O casal Garotinho deixa a prisão com um liminar de Gilmar Mendes. O ministro aplicou medidas cautelares aos ex-governadores que passaram uma noite no cárcere. Na operação Chequinho, Quelinho preso e Lindamara e Tiago Virgílio são considerados foragidos. Crise na saúde. Ministério Público vai a hospitais em dia de protestos. O Instituto Federal Fluminense recebe o sistema de energia solar. Violência dentro de casa, mãe que teve ajuda da PM é agredida. E na contagem regressiva faltam 19 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. E a defesa dos royalties vai hoje às ruas aqui em Campos. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3, ou pelo nosso site folhafm98.com.br. Também no site radios.com.br. Bom, lidas as notícias, Arnaldo. Aliás, eu até esqueci de falar uma notícia aqui interessante para quem gosta de boa música, que é o caso que já ouve a Folha FM. Hoje, no Teatro Trianon, o maestro Eduardo Lages, grande pianista, e durante anos e anos e anos, o maestro de Roberto Carlos, arranjador, se apresenta no Teatro Trianon. Mas, Arnaldo, um bom dia para você. Espero que a chuva que está prevista aí não venha, porque temos uma manifestação importantíssima hoje na cidade e nós contamos com a presença de todos, né? Porque é aquela história que a gente tem falado aqui. Precisamos que a nossa ficha caia em relação ao que acontece, e eu acho que a participação e o protesto, desde que sejam de maneira, né, civilizada, equilibrada, e é como vai acontecer, sempre é muito importante, faz a diferença, muitas vezes faz a diferença. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, Beto, Fernando Aguiar já aqui com a gente, Patrícia Daldegan também, nosso bate-papo no próximo bloco, justamente convocando a população para participar desse protesto que acontece hoje a partir das 17 horas aqui no Calçadão. Essa mobilização contra a partilha dos royalties. Não vamos falar muito sobre isso agora, até porque a gente vai conversar sobre esse assunto nos próximos blocos, convidando aí todo mundo para participar hoje às 5 horas, um protesto que tem a sociedade civil organizada à frente, deixando aí de lado as questões partidárias nas redes sociais, por exemplo, antagonistas do campo político que se colocam aí como pré-candidatos
a prefeito já fizeram um convite também aos seus correligionários para participarem, todos eles, independente de questão de bandeira partidária. Então é importante sempre a gente destacar isso, que é um protesto sem cor de partido, é um protesto que tem a sociedade civil organizada à frente. Agora, falando sobre o resumo da semana, algumas notícias que você trouxe aí na escalada, né? Acho que a gente pode resumir como que semana foi essa, né? Que, pelo amor de Deus. Pois é. Não foi a semana Eu acabei perdendo na aposta, né? Porque a gente sabia. Falei 48 horas e saiu em 24. Não, Marco, é uma questão super delicada, essa questão da prisão do casal Garotinho nesse processo do Morar Feliz. Particularmente, não sou especialista da área jurídica, mas já falei com você aqui outras vezes nos bastidores, já falei com várias pessoas. Eu não vejo motivo para prisão, né? Risco para prisão nesse caso específico do Morar Feliz. Por quê? São 3 anos que o casal Garotinho não está à frente do poder. É uma investigação da época em que eles eram... No caso, a Rosinha era prefeita daqui de Campos. De direito. Né? Tem a questão de ameaça à testemunha. Que ameaça é essa tanto tempo depois, que só aparece agora uma ameaça à testemunha? Outra vez dizendo que eles estão fora do poder. Tem influência política? Tem influência política, sim. Tem um grupo aguerrido ainda, sobretudo nas redes sociais? Tem um grupo muito forte, um grupo que compra briga, assim, em nome do casal Garotinho. Isso é fato. A gente não precisa... Todo mundo vê isso, não precisa... Mas não se vislumbra dentro desse processo, pelo menos a gente que acompanha o noticiário político, não se vislumbra um fato novo que ensejasse a prisão do casal. É a minha opinião particular, não sou especialista na área jurídica, não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor, não sou defensor público, estou falando de uma pessoa que acompanha muitos processos envolvidos na área política. Então, na minha visão, era um pedido de prisão frágil dentro do contexto do processo. Uma hora que chegasse numa instância superior, era comum que isso fosse revertido. Ainda mais quando cai na mão de um ministro garantista, que é o caso do ministro Gilmar Mendes, que muita gente pejorativamente diz que é o maior soltador da corte, né, do Supremo Tribunal Federal. Gilmar, ele tem mudanças de postura ao longo da sua história, mas ultimamente ele tem se mostrado aí garantista, assim como o Ricardo Lewandowski e outros ministros, mas de referência, de proa, assim, para a população de modo geral, sempre o Gilmar e sempre o Lewandowski são considerados ministros garantistas. Tem um detalhe também, Arnaldo. Por mais garantista, por mais memes que façam com o Gilmar e o acusem disso ou daquilo, eu também tenho minhas dúvidas. A única coisa que eu acho que às vezes ele extrapola é quando ele não se declara suspeito, quando deveria se declarar suspeito em alguns casos. Eu tenho a seguinte convicção. Agora, sobre só para terminar, mas nesses casos, normalmente as decisões são totalmente embasadas. Sim, mas eu tenho a seguinte convicção sobre ministros. Eu não discuto, eu não gosto de discutir a particularidade de cada um. Eu discuto as decisões. Porque muitas vezes a gente concorda com a decisão de um ministro, mas a gente não concorda no todo com a postura do ministro. Nesse caso específico, apesar da celeridade em que políticos têm para ser julgados, né, porque tem bons advogados, e a população de maneira geral, o pobre, aquele ladrãozinho de fundo de quintal, de galinha, fica aí padecendo um tempão, às vezes já até solto, mas não consegue sair do sistema prisional porque não tem um bom advogado, só para ir lá na vara de execução penal e pedir para dar celeridade e tirar ele da cadeia. O sistema é muito injusto com quem tem dinheiro, o sistema jurídico é muito injusto com quem tem dinheiro e quem não tem, na minha opinião. Mas nesse caso específico, a gente sabia que se caísse na mão de um ministro garantista seria muito rápido. Seria uma coisa muito rápida de se resolver. E ontem à noite mesmo eu falei com o Dr. Vanildo Costa, que é o advogado do Garotinho, né, e você vê como que um habeas corpus muda tudo. Tive uma dificuldade para falar com o Dr. Vanildo na noite anterior, ontem uma simpatia para passar informações depois que o habeas corpus estava garantido. E o Dr. Vanildo passou os detalhes do caso e falou: olha, já estou com o Garotinho aqui ao meu lado, já saímos de Benfica, estamos indo para Bangu e a Rosinha vai sair daqui a pouco. Isso já era por volta de 10h15, 10h20 da noite.
A gente estava fechando a edição da página, fechando a edição da capa também, a chamada da capa, inclusive a charge na capa aí com o Gilmar abrindo as portas para Rosinha e Garotinho, né? E a gente já estava fechando essa edição e o Ivanildo falou, sai hoje ainda, pode ficar tranquilo. Claro que todo repórter tem que ser desconfiado, então a gente colocou que segunda defesa sairiam ontem à noite os dois. A gente não tinha imagem ainda do Rio de Janeiro da saída dos dois, mas depois, quando eu cheguei a casa, já estava começando o Jornal da Globo, e o Jornal da Globo tinha a imagem da saída da Rosinha. Pegaram a saída da Rosinha lá no presídio de Bangu. É bom deixar claro também, com questão de opinião, eu coloquei aqui que vejo que não tem fato novo que enseje motivos para prisão. E vejo realmente que não tinha fato novo para isso. Isso é um ponto. Agora, isso não quer dizer também que não existam irregularidades no curso do processo do Morar Feliz. O que tem que se decorrer é o devido prazo legal, as devidas medidas, ouvir essas testemunhas. Você bebe na Lava Jato, essa operação bebe lá na Lava Jato, na questão da relação da Odebrecht com a Prefeitura de Campos em contratos bilionários, contratos aí que são os maiores contratos da história do município para a construção de casas do Morar Feliz. Contratos que não foram cumpridos na integralidade, quem mora em Campos sabe disso. Essas casinhas do Morar Feliz são casinhas que continuam ali sem ser concluídas, muitas foram invadidas. A Odebrecht cobra na justiça, inclusive, por não ter recebido a integralidade desse contrato, sobretudo na medição das casas que foram realizadas. Então existe, no meu ponto de vista, algo suspeito nessa relação. Diria que é algo muito suspeito nessa relação, mas também não há nada que, por hora, enseja aí um novo pedido de prisão. Teremos desdobramentos, esse caso pode chegar ao pleno do STF, antes passar pelo pleno do STJ, que tinha rejeitado a prisão, mas tem outro escândalo de corrupção de Campos que teve desdobramentos ontem, que é o caso da Operação Chequinho. Essa é do cunho eleitoral com desvio, segundo o Ministério Público e acatado pela Justiça, com desvio de recursos da Prefeitura para compras de votos por meio do Programa Social Cheque Cidadão. Nesse caso, ontem pela manhã, o delegado da Polícia Federal, Paulo Cassiano, convocou a imprensa para uma coletiva e informou que os ex-vereadores Quelinho, Linda Mara e Tiago Virgílio estavam considerados foragidos porque eles estavam condenados com condenação transitada em julgado em uma ação penal da Chequinho. No decorrer do dia, o ex-vereador Quelinho se entregou, foi decisão dele. O mesmo advogado, a mesma banca que defende Quelinho, defende Tiago Virgílio e defende Linda Mara. Eu falei com um dos advogados dessa banca e ele informou que foi uma decisão pessoal do Quelinho. Quelinho quis se entregar e já está no presídio aqui de Campos. Tiago Virgílio, a pessoa que, apesar de ser do grupo garotista e todo mundo, não é segredo para ninguém, os embates que Garotinho sempre compra, colocando culpa na Folha da Manhã, como se a Folha construísse alguma coisa contra ele, é sempre o mesmo discurso. Apesar disso, Tiago sempre foi uma pessoa que a gente conseguiu um contato fácil, uma pessoa que particularmente eu tenho um bom relacionamento. Mas Tiago é considerado foragido, a Linda Mara também considerado foragido, e a defesa já tem recurso novo em instância superior para tentar anular isso. Vale lembrar que o também ex-vereador Roberto Pinto, Amaro Roberto Pinto, ele foi condenado e esteve considerado foragido por um tempo nessa questão da Chequinho. Conseguiu fugir da Polícia Federal por um tempo, até conseguir um recurso junto às instâncias superiores e acabou não sendo preso. Essa é a aposta também da defesa da Linda Mara e do Tiago Virgílio, de que se consiga chegar a algum recurso na instância superior e evite o desgaste político, a questão pessoal, dentro do cerceamento de liberdade. E a prisão aí é o maior... o direito à liberdade é um direito constitucional, então você ter cerceado o direito de liberdade aí infringe muito os direitos do cidadão. Isso realmente é quando você tem um crime, tanto é que é uma punição ao cidadão. E a defesa vai tentar, de todas as formas, reverter isso em instâncias superiores. Estamos monitorando junto à Polícia Federal se qualquer novidade com relação aos dois, mas a tentativa da defesa é reverter isso o mais breve possível lá em Brasília.
Bom, mais algum assunto? Tem um assunto crise na importantíssimo. saúde. Eu não sei se você falou aí na escalada, que eu cheguei um pouquinho atrasado, estava ouvindo no carro, e quando eu estava ouvindo no carro, foi logo que você deu o bom dia, a questão da frase do nobre deputado Eduardo Bolsonaro com relação... Que mais uma vez foi pinçada uma parte da frase. Ele falou, Marco. Não, ele falou num contexto completo. Ele falou num contexto completo que é uma besteira, é um absurdo. É uma besteira. Me revolta ver a Leda como uma jornalista que foi uma jornalista proeminente na imprensa nacional ouvir um negócio desse e ficar quieta. Que qualquer entrevistado que sentar aqui e falar um negócio desse vai ter um embate severo comigo. Ou eu vou levantar e vou embora, ou ele vai ter que sair do estúdio. Ele vai ter que sair do estúdio. O direito de democracia é um direito sagrado. É um direito constitucional. Se fosse num país sério, Eduardo Bolsonaro poderia ser preso. É porque é o Brasil. É porque é o Brasil. Porque ele poderia ser preso. Falar que o país estuda um novo AI-5, ele que jurou respeitar a Constituição, isso não existe. Isso não existe. Não tem contexto, não tem nada. Não existe. Não existe. Não existe. O próprio presidente da República se irritou com as perguntas. Eu vi a entrevista do Jair Bolsonaro. O Jair se irritou com as perguntas e disse que isso é um sonho, isso não existe, porque não tem condições. Nenhum deputado tem mas foi direito negado a falar imediatamente, isso. Né? É negado à noite. Porque primeiro ele pegou o vídeo do pai defendendo o Ustra e publicou. Depois ele fez outra gracinha dele também no Twitter e publicou. Quando viu que o negócio não ficou bom, que Rodrigo Maia o enquadrou, que os ministros do Supremo Tribunal Federal o enquadrou, que outras autoridades, a OAB reagiu, a OAB Campos reage na nossa matéria, todas as autoridades contra o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, de citar uma história dessa, que já tem o histórico da história, lá do cabo e do soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, é bom a gente lembrar. Basta um cabo... Um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é um desrespeito às instituições. Numa semana que teve vídeo de leão com hienas e que o Bolsonaro era o leão e que as hienas eram o Supremo Tribunal Federal. Que recado é esse que se quer passar para a população? Que recado é esse? Que ameaça é essa de um país que veio de uma ditadura recente, de 21 anos de ditadura militar? É esse o recado que se quer passar? De ameaça? Ontem eu ouvi alguns deputados, o deputado daqui de Macaé, Cristino Áureo, está na matéria hoje na página 3, o Cristino falou que ele é de uma geração que lutou pelas liberdades, lutou pela democracia, e que isso é inadmissível, quanto mais de um membro do Congresso Nacional, seja ele filho do presidente ou não. O que piora é o fato de ser filho do presidente, porque dá um destaque ainda maior, né? Não tem como você separar... Como se fosse um aval. Exato, não tem como você separar a figura do deputado Eduardo Bolsonaro do filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Isso acaba acarretando, dando mais problemas, né? Cria um desgaste ainda maior. Mas se fosse qualquer um dos 513 deputados, uma declaração dessa não se faz. É um desrespeito à Constituição, que é uma Constituição muitas vezes muito garantista, tem coisas que precisavam ser repensadas, mas que é garantista porque foi construída, foi totalmente elaborada... Como reflexo dos 21 anos de ditadura. Você vê ali depois da ditadura, vem muitos nomes de esquerda, mesmo dentro do parlamento, nesse parlamento novo, a época de 86, que foi eleita constituinte, salvo engano. Não, foi isso mesmo. 86 Em 85 foi o Tancredo eleito, indiretamente. Exato. Aí o Sarney toma posse. Toma posse, que segundo a Constituição anterior não poderia, porque não houve a posse. Ele não poderia assumir como vice-presidente, porque o presidente não assumiu e não se afastou. Ali já foi um arranjo para evitar de voltar os militares. Já foi um arranjo. Para evitar a volta dos militares. O Sarney... Estou dizendo que foi correto, mas ali já foi uma movimentação nesse sentido. Mas o Sarney tinha uma conexão com os militares muito grande. Sim, né? Sim, ele foi para dar um equilíbrio ali, né, para tentar... Porque política é coalizão. Ninguém faz política sozinho. Então, não vai conversar. Bolsonaro nunca vai conversar com o PT. Ilusão. Como claro que é ilusão. República, o parlamento, a maior bancada do parlamento, se a maior bancada do parlamento é do PT, ele for precisar de um apoio maciço, vai ter que conversar. Como o PT fez com todo mundo. Como o PT fez com todo mundo.
o PT teve que abraçar o MDB. Sabe lá o que é isso, o PMDB? Você carregar um PMDB? Hoje é MDB, né? O PT teve que fazer isso também. Isso é natural. Política é coalizão. Diálogo. Às vezes, não republicanos dão resultados como a Lava Jato mostrou. Foi o que aconteceu. Mas o diálogo republicano, o diálogo entre instituições, tem que entre o Congresso e o Palácio do Planalto, entre a Prefeitura e a Câmara, entre a Assembleia Legislativa e o governo estadual, isso tem que acontecer. É uma questão normal, faz parte do nosso processo político eleitoral. E o que acontece com essa declaração do Jair Bolsonaro, só para a gente do Eduardo Bolsonaro, só para a gente concluir, nós ouvimos o presidente da OAB, Cristiano Miller, que foi extremamente duro com as palavras, como não se podia esperar diferente de uma instituição como a OAB, falando sobre o risco dessas declarações do Eduardo Bolsonaro. Ouvimos o deputado Vladimir Garotinho, que também condenou as declarações. Como eu disse aqui, o Cristiano Áureo, que foi quem eu ouvi diretamente, condenou. O Felício Laterça, deputado do PSL, que vem aí num processo de desgaste do próprio partido. O Felício chegou a ser destituído pelo Eduardo da vice-liderança do partido. Então, ele também fez críticas, aproveitou para condenar a fala do atual líder do PSL, que representa um retrocesso e vai de encontro ao processo democrático no qual ele está inserido. No próprio vídeo do Eduardo, em que ele pede desculpas, ele fala isso, que como que ele vai ser contra um sistema que o elegeu o deputado mais votado. Justamente. É o que eu também gostaria de entender, né, se tivesse a oportunidade de perguntar ao próprio deputado como que ele tem um posicionamento desse dentro de um sistema que o fez o deputado federal mais votado do país. É uma desmoralização. Aqui, o Maurício Furel Batista, nosso assíduo ouvinte aqui, concordando com a colocação que a gente colocou aqui também, que a fala do Eduardo Bolsonaro desmoraliza a democracia. Se fosse em outro país, sairia preso. Não tem outra questão. Aí, Marco, independe de ser a favor ou contra os Bolsonaro, a família Bolsonaro. Independe de estar do lado de Bolsonaro e o Whitson nessa briguinha tosca entre os dois, que só tem a prejudicar o Rio de Janeiro. Independe do seu voto na urna. É um respeito ao que é a regra do nosso país, que é a Constituição. O Ulisses Guimarães falava lá atrás, ao promulgar o texto, né, a gente pode concordar, pode discordar, desrespeitar jamais. Desrespeitar, a frase não é essa literalmente, mas o desrespeitar jamais é como ele conclui ao promulgar a Constituição brasileira. Foi uma afronta ao Estado Democrático de Direito e tomara que tenha sido só mais um devaneio de um dos membros da família Bolsonaro. Bom, e mais uma aqui na crise da saúde, o Ministério Público vai a hospitais em dias de protestos. Essa questão da saúde a gente abordou ontem aqui com o Zé Paz. Essa tem uma repercussão direta na vida, no cotidiano dos nossos ouvintes, de toda a região, até porque Campos é polo regional na área de saúde, e você tem ali 4 hospitais, na verdade, né? São 4 hospitais com risco de parar atendimento por falta de complementação de repasse. Ontem o José Paz Neto, procurador do município, esteve aqui. O José Paz esteve aqui e foi muito claro de que não tem dinheiro para pagar. O município não tem dinheiro para pagar esses hospitais contratualizados. Está na expectativa do repasse da participação especial depois do dia 10 de novembro, para que se possa negociar junto com esses hospitais. Os servidores, no seu direito, e que estão com salários atrasados, foram para a rua protestar. Não há o que se fazer. Eles têm direito, quem trabalha... Porque muitas vezes, a gente quer falar assim, que o pessoal quer usar a questão política, não sei o quê, mas quem trabalha e não recebe... É muito complicado. O mais engraçado é que eu ouço às vezes de pessoas assim, peraí, tenha paciência. Que paciência? As contas chegam, né? As contas chegam e se você atrasar 5, 6 dias tem juros, tem multa, você não tem como você falou... Ainda não tem paciência mais de um mês, corta sua luz. Exatamente. Não, e além do mais, o seguinte, você citou mais cedo, a justiça no Brasil é muito injusta. Ela só cumpre as coisinhas quando são as pessoas poderosas, né?
Então, se você não recebeu, se você é um funcionário público, se o governo não lhe pagou, você não recebeu, não pode pagar sua conta, a companhia de luz, que hoje é terceirizada, é privatizada, Sim. vai e corta a sua luz. Aí cria um círculo. Peraí, mas se eu não recebi do governo, como é que o governo permite que minha luz seja cortada? Por que eu não posso entrar na justiça e suspender esse corte? Ninguém tem acesso a isso. Ninguém tem. É uma inacreditável. É uma questão que mexe com a vida de muita gente, né, Marco? Porque quando uma pessoa não recebe, você quebra o orçamento de uma família. Quebra. O natural é isso, né? Porque até mesmo, né, eu, por exemplo, eu fico entre Campos e São João da Barra, moro lá na minha casa, lá em casa eu só apareço no final de semana. Se eu não recebo, mesmo que eu não possa ajudar a minha família, eu vou estar quebrando o orçamento da minha família, porque eu vou precisar de dinheiro emprestado de lá para cá. Eu vou quebrar de algum jeito. Então, você imagina uma família estruturada em que a pessoa que trabalha é o principal provedor de recursos da casa. Se for o caso. Existem coisas, por exemplo... 2, 3 meses sem receber, não dá. Existem coisas, por exemplo, detalhes. Se você demonstra que você tem uma vida, um salário pequeno, uma renda familiar pequena, se você tem um filho, por exemplo, que necessita de um tratamento especial, que tem um problema de transpiração, aquele problema de transpiração excessiva, que precisa do ar-condicionado, está ligado o tempo todo e tal, existem benefícios na lei que te dão o direito de ter a conta gratuita e ninguém consegue. Pois e está na lei. Está na lei, está lá escrito. Tem todo aquilo que a gente estava falando mais cedo dessa questão do judiciário. Tudo é muito mais fácil quando se pode pagar um bom advogado. Isso é muito nítido. Discute-se, né, no Supremo a prisão em segunda instância e tem gente que não foi condenado nem em primeira instância ainda e está preso. Mas a gente só tem que separar que existem outras questões. Existe a prisão preventiva, existe a prisão, a prisão por risco, a prisão em flagrante. Aí são prisões que se justificam mesmo sem condenação. Mas, via de regra, o processo precisa ser transitado e julgado pelo texto constitucional. É outra discussão interessantíssima se a gente for buscar no texto constitucional. O texto, que é interpretativo, ele é muito claro que todo mundo só vai cumprir a pena transitado e julgado transitado e julgado a condenação. Particularmente, eu acho demais. Mas o que tem que acontecer? Pela regra do jogo no Brasil, seria o parlamento alterar o texto constitucional para colocar que seria uma condenação em colegiado. Não seria o Supremo legislar nesse sentido. Essa modulação que o Supremo está fazendo... não legisla. Exatamente. No meu ponto de vista, essa modulação que o Supremo está fazendo é de legislar, usurpando o poder que é da Casa, que é da Câmara, que é do Senado. Nesse sentido. Mas que nessa hora vira as costas também e não resolve. Pois é. Uma questão que precisava ser debatida há muito tempo. Mas voltando para a área da saúde, para a gente concluir, que é uma área extremamente delicada, a doutora Sandra Maria Teixeira dos Santos, também nosso ouvinte aqui, sempre participando, falando que pessoas ligadas à saúde estão se suicidando. É uma situação que, felizmente, a gente não tem muitos relatos aqui em Campos, e espero que não chegue a esses extremos, e torce para que o município consiga aí acertar essas contas com os hospitais contratualizados. Mas fato é que na questão do Hospital Plantadores de Cana, ontem o Ministério Público esteve lá, a promotora Anique foi ver de perto a questão de falta de insumos, falta de medicamentos, e existe risco de não ter, só ter esses medicamentos por uma semana, caso a prefeitura não consiga regularizar ali os seus repasses. Isso coloca em risco não só Campos, como eu falei, os plantadores de cana é um polo regional. Tem uma situação em São João da Barra que eu preciso ir a São João da Barra para apurar, porque a informação de rede social às vezes chega um pouco deturpada, de que a maternidade estaria fechada, ou seja, se a maternidade de São João da Barra fecha, qual é a maternidade que vai atender? Plantadores ou beneficência. Então, vai ampliar o serviço. Se São Francisco também tiver com algum problema, vai ampliar onde? Plantadores e beneficência. E sem o repasse da prefeitura,
como que essas instituições vão ficar? Vão ficar sem condições. É claro que se São João da Barra começar a ter que mandar todo mundo para cá, São João tem que pagar também. Sobretudo São João que tem dinheiro, produtor de petróleo. Mas mesmo que tenha essa complementação por parte dessas prefeituras, é bem menor do que o montante que a Prefeitura de Campos contrata todos os meses. Bom, são 7h33, passamos muito. Nos estendemos um pouquinho, mas foram assuntos, né, tanto locais quanto nacionais, assuntos de bastante relevância. Pois é, e nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos conversar. Já está aqui no estúdio com a gente o Fernando Aguiar, da Firjan, sobre o evento de hoje aqui em Campos. Essa manifestação em prol da situação de manter, né, pelo menos como era a partilha, para que não se aprove no Supremo. Difícil, mas pelo menos mostrar a nossa insatisfação, indignação com isso. Vamos em pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma de andar em Campos. Adquira agora o seu cartão Anda Campos, o jeito mais simples,